E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este Analisador Express, falando do episódio 6 de Demolidor Renascido. Finalmente tivemos Jessica Jones, finalmente tivemos uma briga interessante entre Matt e Fisk, e finalmente algumas coisas andaram nesse episódio, apesar de ser um episódio um tanto quanto com uma escrita esquisita, mas foi interessante, entendeu? Porque algumas coisinhas me incomodaram, tal assim, mas eu acho que o saldo foi positivo, mas vamos falar melhor sobre. Primeiramente, comente com a gente se você gostou, não gostou do episódio. Quando acabar de ver, comente se gostou, não gostou da nossa análise. Curta, compartilhe, favorito, se inscreva sempre. Ajude a gente a produzir conteúdo sempre aqui com vocês. Então vamos lá, que o episódio começa da forma mais demolidor possível, Demolidor série, porque tá lá o Fisk com a Vanessa, efetivamente falecido agora, e o médico fala, pô, eu fiz o máximo que deu, sinto muito, sei lá e tudo mais, e o Fisk faz o que obviamente ele faria num momento desse, mas que não é o certo, que é matar o médico. Ele deu um abraço de urso no médico e levou ele até o mesmo destino que a Vanessa. Só de bobeira, vou matar um cara só de bobeira aqui. E aí tem ali uma cena do velório, com várias pessoas, os núcleos da série dessa temporada ali, entende? E mostra como que tá, pra onde tá indo cada um. E aí mostra o nosso amigo Charles, o salsicha do Scooby-Doo, também no episódio. E aí a gente desenrola com a Bibi Urich encontrando o Daniel de novo e falando sobre aproveitar o aniversário. Mas meio que nesse momento o Buck chega lá e fala que ele tem que agir, ele tem que fazer o rolê acontecer, porque agora ele é um dos membros de confiança do Fisk, ele passou pelo ritual de passagem, que foi desovar aquele presunto no último episódio. E aí ele fala eu vou até pegar, fazer um teste do bário com a Bibi Urich, pra provar que de fato não é ela que tá fazendo as coisas erradas. Pra pegar que ela tá vazando tudo naquele carinha que imita o Fisk, falando as verdades que todo mundo tem que ouvir no Brasil inteiro. A gente tem uma cena onde mostra homens armados chegando a uma casa que tem uma criança brincando assim com uma mãe na casa, né? E aí é a cena que mostra essa mãe saindo da casa e pegando esses homens fortemente armados no soco e derrubando todos eles. Muito boa a cena, inclusive. E ela entra e é a Jessica Jones. Assim, ao que leva a crer, o pai dessa criança é uma pessoa negra. Talvez seria o Luke Cage. Seria uma forma interessante de trazer o Luke Cage pra história, se for nesse contexto, sabe? Mas, enfim, ela ali, ela fica pistola com essa situação porque ela estava sossegada e mandaram gente pra ameaçar ela e a família dela. Daí a gente vai pro núcleo de onde está o Matt nesse momento, que tá lá com a Karen Page totalmente pistolita das ideias, com o fato dele ter trago o Poindexter, salvo o Poindexter ali como enfermeira noturna e tal. Não, infelizmente não foi o Rosário Dawson. E falando, por que você tá deixando ele tanto tempo vivo? Por que não matou o Fisk ainda e tudo mais? Começa a sair da casinha a Karen Page por todo esse rolê que tá acontecendo com o Matt, entende? E ele, não, momento, tudo mais, a gente não é assim e tal, tudo mais e tal. Sempre nesse papo de ainda não é a hora, não é o momento, que o Matt sempre teve, não só na série, mas nos quadrinhos como todo, né? Da sua régua moral para avaliar as questões que acontecem. E aí, meio que isso, a gente interrompe com a Karen ficando com o Poindexter lá, Poindexter daquele jeito, e o Matt indo até o encontro da Jessica Jones, lá na onde eram escondidos os armamentos e tudo mais assim. E, obviamente, ela que ajudou com informações a eles para encontrar esse lugar e tudo mais. E eles falaram, vamos quebrar esses caras?
Mas antes de falar que vamos quebrar esses caras, a Jessica Jones ficou pistola com ele, porque o cara que você quer veio atrás de mim, ele é o Charles, e ele tentou pegar a minha menina, e eu tive que sair no braço com eles. Aí o Matt olhou pra ela e falou, você tá machucada, né? Você quebrou uma costela. Ela falou, tem hora que meus poderes falham depois que eu virei mãe. Então esse ponto é interessante, só pro combate ali. Talvez interessante lá na frente da história. E espero que ela volte, né? Porque assim, tem uma cena maneira deles batendo nos caras da EVTF, né? Da Jessica Jones e tudo mais. Pô, a personagem é maneira, só que ela apareceu pouco. Ela aparece nisso e depois não volta mais no episódio, entendeu? Eles fazendo um quebra-pau lá, só que aí começa a explodir. Explodir explosivos. E eles têm que fugir, todo mundo ali, tanto os caras da EVTF quanto eles ali, porque ia dar ruim. Mas de fato eles acham as paradas ali. E aí a gente vai para um caminho que é muito doido, que a Heather, ela entra no quarto da Vanessa, rouba o anel, e ela já tá com aquela cara bem de abublé das ideias que ela tem. E aí o Buck acha ela, e aí fala, eu sinto peso de ter matado uma pessoa e tal, assim, e o Buck meio que tentando entender. Assim, se você tá chegando agora, quando eu falo Buck, eu não tô falando Buck Barnes, o bracinho, o nosso querido Soldado Invernal. É o Buck capanga do Fisk na fase Disney. Mas aí fala assim, não, eu entendo o seu lado. Eu entendo que isso é uma questão complexa. Mas você tem que aliviar. Quer ver? Me enforca aqui. Faz que nem você fez com o cara lá, com o Muso. Ela vai lá e começa a enforcar ele, chorando, totalmente bizarra, cagada das ideias. E eles meio que me passou a impressão de construir uma tensão sexual. Considerando o tipão dos dois ali, não duvido. Mas é bizarro, independente de como for. A verdade é essa. Dito isso, a gente tem, falando no Buck, o Daniel fazendo o que ia fazer, o que o Buck queria que ele fizesse. Que assim, ele não ia levar a Bibi Urich pro aniversário dele, porque, nossa, hoje é seu aniversário, você está de parabéns. Mas vai lá e leva ela pra comemorar o aniversário com a mamãe. Né? O personagem bem que ele chama mãe, orgulhosa, que não faz ideia do que o filho está fazendo e tudo mais. E eles estão nesse contexto de aniversário e ela fala, vou no banheiro. Por que ela fala que vai no banheiro? Porque ela vai passar uma informação que ela recebeu enquanto eles estavam indo, de que por conta de ter perdido a Vanessa, o Fisk não vai mais se candidatar, tadinho. Ele não vai mais mexer com esse negócio de política, ele vai abandonar tudo, porque sem ela ele não aguenta. O que é uma fake news. E ele fez para fazer o teste da comida do Bário lá que o Buck tinha falado. Ela vai mandar, só que nisso que ela vai mandar, ou como diria os outros, Niki que ela vai mandar o rolê, ela vê o quarto do Daniel e vê lá, o jovem Daniel, tudo mais, o papel do pai, e ao mesmo tempo tem um discurso ali da mãe, nossa, seu pai ficaria muito orgulhoso de quem você é, e tudo mais, papai, tal, assim, ela desiste de mandar o rolê pra ele, pro informante dela lá. Só que ao mesmo tempo, o que ela subiu pra ir no banheiro, o Daniel viu o casaco verde que ela tava usando lá no dia que ela recebeu a informação lá de um molequinho que foi fazer uma foto com ela lá, que é o brother da sobrinha do Tigre Branco. As escalas de personagem do Demolidor, se você não acompanha, cara, vai só indo. E aí ele fica bolado, porque ele achava que tinha uma coisa esquisita naquele dia. E a hora que ela desce, né, ela desiste de mandar, rola uma tensãozinha ali. E por que rola uma tensãozinha ali? Por conta de que tem todo um ambiente construído ali para que, de fato, nosso querido Paulo Coguinhos deixe ser Paulo Coguinhos e viva o amor. Só que deu ruim, né? Porque na hora que foi para ele aproveitar, ele falou, o que é isso aqui? Aí mostrou lá o dispositivo que tinha achado no bolso dela e falou assim, isso aqui eu sei que as coisas que você fica falando no programa lá e tudo mais, tal, assim. E meio que tentando expor ela, né? Ela, nossa, fazendo um jogo duro com o menino, né? Mas sim, a gente sabia por quê. Mas aí, na hora que eles vão conversar mais, eles olham pra TV, mas o que tá rolando lá na TV? E aí a gente volta algumas casas no episódio, porque primeiro no episódio inteiro o Wilson Fix
né, Wilson Fisk está bolado por tudo que aconteceu. E o salsicha do Scooby-Doo ligou lá pra ele e falou: você tem que resolver meu lado aí, pô. Que parada é essa? Cadê meus armamentos aqui, meus contrabandos? E ele sem falar uma palavra. Daí o salsicha do Scooby-Doo fica pistola. O Charles, né? Não tem que falar o nome certo, nem estou fazendo análise do episódio. Mas pra mim ainda é o salsicha do Scooby-Doo. Vai lá, fala com o governador: pô, você tá me devendo um rolê? Chegou a hora de pagar esse rolê. E aí, o que é esse rolê? O Buck informa lá no final do episódio, quando o Fisk, ainda bolado, está vendo as pessoas sob a segurança da VTF, né, protestando contra ele, ali na frente. E esse cara, o Charles, fez a governadora, que já não ia muito com a cara do Fisk, sem a Vanessa, tirar o apoio dele para as questões políticas ali, deixando ele ainda mais enfraquecido no poder. E esse cara também agora está na mira, como a gente sabe, por meio da Jessica Jones, no rolê que o Matt quer fazer para acontecer a parada lá. O Matt que também está pressionado, porque a Karen Page já não aguenta mais esses rolês dele ser bonzinho demais. E eu não tiro a razão dela, na verdade, né, nesse ponto. E tá preservando gente que queria matar eles, como o Poindexter, por exemplo, que ela tenta matar e o Matt salva, e ela dá uma surtada com ele tal assim, porque você prefere dar moral pro Fisk e proteger o Fisk, não protege quem você ama e tá perdendo quem você ama e tudo mais. Isso tudo faz na narrativa do episódio. Esse ponto eu achei meio perdido, mas foi a intenção de com que o Matt encontrasse o Fisk em situação vulnerável e o outro tentando resolver tudo em uma situação de conflito. E aí, ao passo que o caldo começa a entornar com os protestos ali na frente do memorial da Vanessa, com quem protesta lá sobre os mandos e desmandos do Fisk, junto com a AVT prontinha para arrumar um motivo para fazer merda. Rola duas paradas. Esse encontro, inclusive muito interessante, que o Buck estava lá e não viu o Matt entrar, né? O que mostra que o Matt o Matt é pica, mano. E aí rola a Karen exibindo, né, o vídeo dos presos do Fisk lá que o Matt libertou como refugiados. Eram pessoas que iam contra o Fisk e que acabavam sendo presos, engaiolados, tal qual animais. E aí inflama mais a multidão. O Matt aproveita isso e fala: pô, você viu? Não vamos continuar essa parada, não. O que a gente tem que fazer para resolver esse rolê? A gente tem que sair daqui de Nova York? O que eu tenho que fazer para você sair de Nova York? Aí fala: o único jeito de nós sairmos de Nova York, você sabe que ninguém vai ceder nesse ponto, tal assim. E aí começa a falar, o Matt começa a tentar ser sensato com o Fisk, mas o Fisk surta porque ele já não tá muito bom das ideias, com o Matt falando caraminhola na cabeça dele lá, e eles começam a ir ver de fato. E aí então a cena de pancadaria deles, que é até legal, até bacana, tal assim. Maneiro porque o Matt no primeiro momento não quer sair no braço com ele, e o Fisk pega ele e começa a pintar os quadros com o sangue do Matt, batendo ele de um lado pro outro, lado pro outro. Mas tem dois momentos legais, uma que o Fisk dá um socão na pilastra e provavelmente se fode a mão inteira, e o Matt dá uma joelhada no queixo do Fisk ali, no meio da pancadaria, na hora que ele teve que ir pras vias de fato mesmo. E aí meio que fica nesse tom assim, dos dois moídos de um batendo o outro ali no final do episódio. Só que a VTF tava louca pra fazer uma doideira, né? Louca pra fazer uma doideira. E aí um dos carinhos da VTF é o carinha que ajudou o Matt, e o líder dos caras lá descobriu: esse aqui é o Traíra. E usou o Traíra pra inflamar a multidão e fazer o que esses caras da VTF querem fazer sempre, que é o discurso que a gente sempre traz aqui nos últimos episódios, que lembra um pouco o Ice, né? E aí mata o carinha e falou: olha lá, a multidão matou ele! E vai os caras da VTF lá pra cima com os fuzilzão pra fazer alguma coisa muito questionável num cenário caótico pra colocar a culpa no caos. Caótico. E esse caos todo começou por mãos, né, desse ponto aqui do partir do vídeo que a Karen estava lá exibindo.
E aí o amiguinho da sobrinha do tigre negro, do tigre branco e tudo mais lá, tal assim, ele acaba ferido, a Carrie vai tentar ajudar, ela perde a peruca, os caras da VTF acham ela e rende ela e acaba o episódio com esse gancho. Então, assim, aconteceram várias coisas, mas talvez não tão harmoniosas assim, mas que deixam algumas pontas abertas pra essa reta final de temporada, entende? Será que teremos mais uma temporada? Ou será que vai acabar tudo nessa? Eu enxergo que seria muito bom acabar Demolidor nessa temporada. Mas eu acredito que eles vão deixar algumas coisas ainda em aberto para fazer uma última derradeira temporada de Demolidor na Netflix, na Disney Plus, depois da Netflix. Enfim, foi um bom episódio. Não vou falar que foi ruim, não. Foi um bom episódio. É uma estrutura meio esquisita, né? Mas tem coisas interessantes acontecendo e tiveram coisas interessantes nos mostradas, como, por exemplo, essa cena de briga entre os dois ali. Que há muito se espera e um primeiro round já aconteceu. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo Analisador.